Olá, sejam bem-vindos ao canal Parábolas da Vida. Nossa missão é compartilhar desde parábolas enriquecedoras até passagens inspiradoras e transmitir ensinamentos atemporais que iluminam o caminho daqueles que buscam compreensão espiritual e orientação. No episódio de hoje, exploramos um tema profundo: os 7 pecados que são abomináveis ao Senhor, conforme apresentados na vida de um cristão pelo livro dos Provérbios. Este livro nos brinda com valiosas orientações, conduzindo-nos pela senda da justiça e ressaltando as atitudes que devemos evitar para manter uma relação íntima com nosso Criador. Junte-se a nós enquanto desvendamos a sabedoria do rei Salomão e ponderamos sobre como esses ensinamentos ecoam em nossas vidas contemporâneas. Advertência: este vídeo não é indicado para os que se consideram imaculados e não estão dispostos a transformar suas vidas. O livro de Provérbios oferece uma série de instruções e alertas que claramente delineiam o que Deus espera de cada um de nós. O autor nos guia no caminho que devemos seguir e também aponta as atitudes e pecados que são detestáveis para os olhos divinos em nossas práticas. Exatamente isso é o que ocorre no capítulo 6, onde é escrito que 6 coisas o Senhor abomina e 7 são detestáveis para ele: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés ávidos por se lançar ao mal, testemunha falsa que profere mentiras e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Nestes versículos, o rei Salomão revela os 7 pecados que são abomináveis ao Senhor e que devemos erradicar de nossas vidas se desejamos cultivar uma relação íntima com Ele. Portanto, fica claro que nenhum de nós está isento de cometer alguns desses erros. Primeiramente, pecamos com os olhos ao nutrir arrogância, pensando que somos superiores a outros em qualquer aspecto, o que constitui um pecado tão perigoso quanto o egoísmo. A Bíblia adverte que a soberba precede a ruína, como mencionado em Provérbios 16, 18. É alarmante observar muitos fiéis que, simplesmente por frequentarem a igreja e terem conhecimento da palavra de Deus, julgam-se no direito de apontar o dedo e condenar, seguindo o exemplo dos líderes religiosos na época de Jesus Cristo. Em uma de suas parábolas, Jesus narrou a história de um fariseu que, sentindo-se superior, agradecia a Deus por não ser como as outras pessoas. Enquanto isso, um coletor de impostos humildemente implorava misericórdia a Deus. No desfecho da parábola, o crente arrogante foi rejeitado pelo Senhor, enquanto o outro homem foi aceito por reconhecer sua dependência total de Deus. Jesus conclui a parábola com a famosa frase: porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas 18, 14 nos ensina sobre o segundo pecado, a língua mentirosa. Um cristão deve ser reconhecido como alguém que vive na verdade e luta por ela a qualquer custo. Portanto, devemos nos afastar de todas as formas de mentira, pois do contrário, estaremos fazendo a vontade do inimigo. Jesus advertiu os mentirosos, identificando sua ligação com o diabo, chamando-os de filhos do maligno. Ele explicou que o diabo é um mentiroso desde o princípio e não tem lugar para a verdade. Ao mentir, ele fala a sua própria língua, pois é o pai da mentira. João 8:44. Com frequência, tentamos projetar uma imagem que não corresponde à realidade, então mentimos. Outras vezes, queremos ocultar nossas más ações e escondemos a verdade. O perigo é que, ao repetir uma mentira muitas vezes, podemos começar a acreditar nela. Portanto, devemos ter muito cuidado com o que dizemos, evitando proferir coisas que não são verdadeiras e não se alinham com a palavra de Deus.
O cerne da questão está em mudar o coração, pois como Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12, 34. Devemos, portanto, pedir ao Senhor que transforme nossas vidas, começando hoje. O terceiro pecado abordado é o derramamento de sangue inocente. Quando falamos sobre isso, imediatamente pensamos nos crimes de assassinato. É verdade que tirar a vida de outra pessoa é uma transgressão muito séria. A vida é um presente divino e ninguém tem o direito de usurpá-la. No entanto, esse pecado vai além do simples ato de causar a morte. Também abrange agressões físicas. Quantos maridos parecem ser virtuosos na igreja, mas em casa revelam-se violentos para com suas esposas e filhos? Deus abomina isso. Todos nós conhecemos o mandamento "não matarás". Contudo, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele revelou a essência desse mandamento, dizendo algo notável. Ouvistes que foi dito para os antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Mateus 5, 21 ao 20. Jesus explicou que o assassinato pode ocorrer não apenas através de ações físicas, mas também em nossas palavras e emoções. A simples presença de ódio em nossos corações contra alguém já é considerada uma violação do sexto mandamento. O apóstolo João também declarou que quem odeia seu irmão é um assassino. 1 João 3 ao 15. Que Deus nos conceda a graça de valorizar a vida e amar as pessoas, incluindo nossos inimigos. Diante desse pecado, um coração que planeja planos perversos, quando Satanás semeia uma semente maligna em nós, ela pode encontrar terreno fértil em nossos corações. Portanto, devemos protegê-los e não permitir que essa semente germine e produza frutos amargos. Deus não aprova pessoas com corações corruptos, onde só existem más intenções, como ressentimento, ódio, inveja e desejo de vingança, entre outros sentimentos. Assim, devemos ter cautela, como Salomão escreveu. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4 ao 23. Como proteger nosso coração do mal? Mantendo a palavra de Deus nele, ou seja, obedecendo e seguindo seus mandamentos. A Bíblia instrui que nossos corações devem se concentrar em tudo o que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, admirável, excelente e louvável. Filipenses 4, 8. Portanto, devemos ter cuidado com más companhias, pois, como diz a Escritura, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. O quinto pecado, pés que se apressam para correr para o mal, refere-se às pessoas que vivem com o desejo de fazer o mal. Elas parecem sempre querer dominar ou prejudicar alguém, aproveitando-se da bondade dos outros. No entanto, como disse o rei Salomão, aquele que anda em retidão viverá, mas quem segue caminhos tortuosos será descoberto. Provérbios 28, 18. Isso significa que aqueles que praticam o mal estão preparando o seu próprio fim. É triste ver tantos cristãos professos agindo de forma desonesta, falhando em seus compromissos e prejudicando os outros, pensando que não haverá consequências. No entanto, estão enganados, pois Deus é amor, mas também é justiça. Não devemos esquecer que cometer o mal está relacionado ao pecado, muitas vezes alimentando desejos mundanos. Portanto, devemos pedir a Deus que remova esses desejos de nossos corações. Vejamos o que o apóstolo Paulo nos exorta a fazer. Devemos nos comportar de maneira digna, como durante o dia, evitando festas e embriaguez, abstendo-nos da imoralidade sexual, libertinagem, dissensão e ciúme. Devemos nos achegar ao Senhor Jesus Cristo e não pensar em como satisfazer os desejos carnais. Romanos 13, 13 ao 14. Um pecado maligno é ser uma testemunha falsa, disseminando mentiras. Não podemos falar sobre algo que não tenhamos visto ou ouvido, pois espalhar falsidades pode destruir a vida de uma pessoa.
É por isso que Deus abomina esse pecado. Quantas pessoas deixaram de frequentar a igreja devido à calúnia que irmãos e irmãs espalharam contra elas? A Bíblia nos lembra que o amor cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro 4,18. Portanto, quando alguém vier até você com uma fofoca ou algo que prejudique a reputação de alguém, corte isso pela raiz e encoraje a pessoa a orar em vez de propagar boatos. O sétimo pecado é causar discórdia entre irmãos, o que não apenas desagrada ao Senhor, mas também é detestável para seus olhos. Devemos lembrar que nossas palavras têm o poder de trazer vida ou morte. Provérbios 18:21. Quantos casamentos e ministérios foram destruídos e quantas pessoas foram feridas por aqueles que emprestam a língua ao diabo para semear discórdia entre irmãos? Satanás adora causar divisão e devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para permanecer unidos. Jesus nos ensinou que um reino dividido contra si mesmo será arruinado e uma cidade ou casa dividida contra si mesma não resistirá. Mateus 12:25. Isso significa que a destruição do lar e do ministério começa com conflito, contenda e desunião. Portanto, devemos estar atentos e pedir a Deus que nos liberte de todo o mal. A poderosa mensagem do capítulo 6 de Provérbios serve como um lembrete eterno das armadilhas que podem atrapalhar nossa jornada espiritual. Convido você a reservar um momento para refletir sobre sua própria vida. Há áreas onde você identifica esses pecados se manifestando. Como você pode agir de forma ativa para superá-los e fortalecer seu relacionamento com Deus e aqueles ao seu redor? Se este conteúdo ressoou em você, ou se está em busca de mais conhecimento e reflexões sobre sua jornada espiritual, convidamos você a participar da conversa. Ao concluirmos essa exploração dos 7 pecados detestados por Deus, vamos parar um momento para meditar nas mensagens poderosas de Provérbios. Esses ensinamentos são um lembrete perene das armadilhas que podem surgir em nossa caminhada espiritual. Identifique áreas em sua vida onde esses pecados podem se manifestar e trabalhe ativamente para superá-los, fortalecendo assim seu relacionamento com Deus e com aqueles ao seu redor. Não se esqueça de compartilhar suas opiniões nos comentários abaixo e de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal de Parábolas da Vida para mais conteúdo edificante. Compartilhe esta mensagem com sua família e irmãos, convidando-os a se juntarem à conversa. Que as bênçãos de Deus estejam com você enquanto continua sua jornada espiritual. Deus abençoe.